Estamos juntos mais uma vez nessa semana. Esperamos que a semana que se passou tenha nos trazido toda a felicidade que merecemos. E hoje vou lhes tratar a respeito de um tema fascinante, fascinante mesmo. Embora não muito discutido, tem horas que é abjetado, tem hora que as caras torcem, os bicos se fazem. Por quê? Porque nós vamos tratar hoje da filosofia islâmica. Extremamente profunda, extremamente amorosa. A filosofia islâmica, densa, profunda, repleta de significativos ensinamentos, busca essencialmente conciliar os princípios religiosos do Islã com a razão, da razão com os ensinamentos islâmicos, tal como fizeram Santo Agostinho e Santo Tomé de Aquino, com a razão e os princípios da igreja nas quais eles criam. Pois bem, e o que quer dizer Islã? Islã quer dizer submissão plena e total e incondicional à vontade divina, no caso, a Alá. E os fiéis muçulmanos creem que a fé foi revelada por Alá, que é o Deus muçulmano, a Maomé, que a codificou num livro, numa literatura chamado Alcorão. Tivemos inúmeros pensadores de escola nessa seara, Avicena, Al-Kindi, que era peripatético, ou seja, ele ensinava caminhando, ou caminhando ele ensinava. E um terceiro, que hoje nós vamos nos deter por sobre, que se chamou Avicena. Nos detenhamos inicialmente em cada um deles. Avicena era persa, apontado como o príncipe dos sábios. Veja só que titulação bonita, honrosa, príncipe dos sábios. Ele foi um médico famoso, era dotado de uma memória prodigiosa. Tanto é que aos 9, 10 anos, ele sabia o Alcorão de cor e o recitava. Foi um verdadeiro farol no pensamento islâmico medieval, seguidor da filosofia aristotélica, do neoplatonismo e também de uma teologia islâmica propriamente dita. Ele foi uma série de coisas. Por exemplo, ele foi matemático, foi astrólogo, alquimista, poeta, músico, físico, astrônomo, político e misturava tudo isso num cabedal de inteligência imenso. E reza uma antiga tradição que ele chegou a descobrir o elixir da vida. E o tomou, evidentemente. E que, até hoje, desde a Idade Média, imagine, ele estaria vivo, aguardando apenas a melhor hora de voltar. Percebam, né? Poderoso o cara, pô. Escreveu um verdadeiro compêndio médico-filosófico chamado Al-Shifa, que servia, então, e serve até hoje, de sustentáculos aos estudiosos daqueles assuntos médicos, filosóficos. Pois bem, por fim, ele dizia que a oração é o caminho direto entre Deus e a alma, abstraída de todas e quaisquer restrições materiais. A reza, a oração, a prece é o encontro direto entre o Deus Pai Todo-Poderoso e a nossa alma, afastada todas e quaisquer restrições de natureza concreta, de natureza objetiva, de natureza, por fim, material. Visto isto, partamos agora para Al-Kindi, ou Al-Kindi, que foi um filósofo, cientista, metafísico, músico, médico, que era dotado de um intelecto privilegiadíssimo. A seu modo, o mundo islâmico entrou em contato com as ideias das civilizações gregas, civilizações indianas, civilização zoroastrista, budista e até mesmo hindu. Contudo, os muçulmanos tomaram essas ideias e as reformularam.
todas essas influências externas, os muçulmanos pegaram e as modificaram, as moldaram ao seu entendimento, naquilo que repercutiu também na arquitetura, na música, na química, na matemática, na medicina, na própria filosofia e inclusive na ética. É importante ressaltar e até cantar em prosa e verso que a fé inabalável no Alcorão permitiu aos islâmicos, aos muçulmanos, suportar todas essas exteriorizações advindas das mais diversas civilizações, mas que chegavam e faziam com que a filosofia se mantivesse até certa forma adstrita à religião. Chegavam essas influências todas, mas eles separavam. Peraí, isso convém ao islamismo, isso não convém. Se convém, vamos dar uma forma islâmica a todos esses ensinamentos. Al-Kindi não olhava a natureza de fora. Percebam como é importante isso. Não olhava a natureza de fora, mas a via de dentro, como se ele fosse a natureza, como se ele fizesse parte dela. Mais tarde, já lhes falei isso a respeito. Spinoza vai falar isso. O mundo é a natureza é Deus, Deus é a natureza. Naquela época, o Al-Kindi já punha o dedo nessa ferida aí. Al-Kindi condenava o apego aos bens materiais e pregava a prudência e a temperança na busca da felicidade. Nem muita foiteza, nem muita moleza. Vamos devagar que o santo é de barro. Além de também seguir o Alcorão naquilo que está escrito e testemunhar, vejam, a majestade, a importância da criação, a refletir sobre o seu significado e compreender a transcendência que invade a alma, a nossa alma, ao contemplar esta criação de Deus. Por fim, todos os luminares, como todos os outros luminares, projetou-se e, ao mesmo tempo, infelizmente, semeou inimigos entre as mais diversas correntes que professavam o Islã. Por fim, agora eu vou lhes falar sobre Averroes. Averroes é o nome, latino dele, porque é um nome desse tamanho em árabe, intraduzível, pelo menos para mim. Averroes, por sua vez, igualmente um gênio ao seu tempo, tinha interesse sobre a filosofia, sobre a teologia, a matemática, a música, a física, o direito, a jurisprudência e até mesmo a linguística. Foi profundamente influenciado pelo aristotelismo, crendo que na interpretação do Alcorão existem verdades cristalinas para o povo, místicas para o teólogo e científicas para o filósofo. Ponto. Vou repetir. Ele dizia que a interpretação do Alcorão permite verdades óbvias, cristalinas, transparentes para o povo, místicas para o teólogo e científicas para o filósofo. Em havendo divergências entre esses diversos entendimentos aí, ele dizia que deveria haver um entendimento alegórico, decorrendo daí, certamente, a existência de duas verdades, onde uma podia se contrapor à outra e a outra a uma, mas ambas coexistiam. O pensamento islâmico é importante nesse sentido, essa diversidade, essa pluralidade de pensares e admitir que existem pensares diferentes daqueles que eu acolho. Em suma, Averroes ensinava que a filosofia deve estar à frente de tudo. Cria na eternidade do mundo e na unidade do intelecto humano. Percebam isso. Cria na unidade do intelecto humano. Ao pregar também a imortalidade individual,
defendia a imortalidade do intelecto, da razão. Por quê? Pois para ele, é por isso que nós devemos conhecer os princípios universais, as principais correntes universais. Assim, o intelecto não pode ser individual. E aí eu lhes remeto a um outro autor que nós já vimos aqui, que quando ele nos falava da alma do mundo, ou da mônada. Lembram? Existe uma mônada maior e nós somos monadinhas dessa mônada maior, que descendemos dela, percorremos todas as existências possíveis e retornamos à mônada maior, que no caso seria Deus. Esses três filósofos que nós vimos espelham a grandiosidade do pensamento muçulmano e servem, de certa forma, para torná-la, ainda que palidamente, mais conhecida no nosso meio. Agora, para finalizar, o modo de pensar islâmico ou muçulmano permitiu algumas pérolas que até hoje fazem das circunstâncias que nós vivemos, ora nas relações pessoais, ora nas nossas relações de trabalho, ora nas nossas relações mais íntimas, ora nas relações até políticas, quando afirmam que os cães ladram e a caravana passa. Os cães ladram e a caravana passa. Sejamos felizes, ainda que dos latidos, porventura ouvidos, nós mantenhamos a nossa marcha. Que bom que estamos juntos novamente. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, muito obrigado pela gentileza, tudo de bom. Tchau, tchau.